galerinha! Boa noite! Começando aqui a nossa live, uma live feita especialmente para você, aqui diretamente do nosso Instagram. Hoje nós vamos falar sobre arquétipos de poder. E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, boa noite, meus queridos! E aí, galera, animados? Olha só, muito bem, brigadíssima pela presença a todos vocês. Minha querida, tô te vendo! Ê, valeu, gente, brigadíssima. Valdir, meu amor! Ótimo, olha só, Emi, minha linda, queria mandar mensagem pra você hoje, amiga. Beto, cara, que saudade de você, querido. Ó, um beijo. Isso. Olha aí, pessoal, hoje o tema que ganhou foi arquétipos de poder. Galera, você sabe usar arquétipos? O arquétipo, ele é uma energia poderosíssima, e se você souber usar esse arquétipo, tu vai crescer, que é uma coisa. Então, olha só, gente, para quem não me conhece, tá chegando aqui na live agora, eu sou a Meire Mia, psicóloga, palestrante, e olha, quem não tá inscrito aí ainda no perfil, por favor, inscreva-se aí, chama também, convida seus amigos, passa aí o convite para quem quiser trabalhar sua marca pessoal, no seu trabalho, no seu negócio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque as grandes marcas usam o poder dos arquétipos, tá? Então, os arquétipos, eles podem também nos ajudar bastante no desenvolvimento do nosso poder pessoal, tá bom? Então, vamos lá, gente. Recadinhos aqui, quem ainda não está inscrito no nosso canal do Telegram, por favor, inscreva-se lá, Meire Mia Sucesso. Baixa o aplicativo de graça, gente. Então, olha só, para crescer, tem muitos caminhos bacanas. Então, vai lá no nosso canal também, todo dia. A gente tem mensagens diferentes ali, tá bom? E no meu canal também do YouTube, são mais 600 vídeos ali para vocês, beleza? Ó, galera, dia 27 estamos aí com mais uma turma de mentoria. Então, uma das coisas que a gente trabalha na mentoria é um aspecto que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é do arquétipo. Então, a gente usa, por exemplo, a gente vai juntando, né, essas imagens arquetípicas também com os nossos valores. Então, a gente vai integrando aquele arquétipo que está certinho com você. Porque a gente vai ver aqui que não adianta só você ficar querendo muito poder, porque poder traz responsabilidade. Aí, se você não aguenta isso, você não aguenta o tranco, e aí o que era desejo se torna maldição, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, vamos aí chegando. Aê! Ai, obrigada, Gilmara, querida. Top! Ótimo. Então, vamos lá, galera. Da outra vez a gente fez uma live falando sobre as egrégoras, e as egrégoras são essa energia que a gente não enxerga, mas a gente sabe que existe. É como o ar, a gente sabe que existe, mas a gente não vê o ar, tá? Então existem muitas coisas nesse nosso mundo que a gente não vê, mas que existe. E o que são os arquétipos? Os arquétipos, eles nada mais são que esses, como é que a gente vai chamar? De ideias primordiais. Então, é onde se origina todas as ideias. Então, por exemplo, no mundo inteiro você vai ter um arquétipo do que é Deus. Então, todas as sociedades, elas vão ter no seu imaginário, cada um com a sua figurinha, mas todos eles vão ter uma representação interna do que é o tal de arquétipo. Então, por exemplo, quando você pensa assim, mãe, quando você fala mãe, vem uma representação daquilo que você acredita ser mãe ideal. Não estou falando da sua mãe, porque às vezes a gente não tem uma mãe ideal, mas eu estou falando daquela que deveria ser uma mãe ideal, tá? Então, até porque, vamos supor que você não tenha tido uma mãe ideal, mas você tem que ter um parâmetro, você tem que comparar ela com algum ideal. Então, esse ideal é o arquétipo, tá? O arquétipo, ele origina todas as imagens que a gente tem no mundo inteiro. Então, ele é algo que dá forma,
ele dá um formato para o nosso mundo, para tudo. E isso está no que o Jung, que é um psicanalista, um psicólogo, que é analítico, né? Ai, cada nome, que ele trabalha muito essa questão do inconsciente coletivo. Então, quando você vê, por exemplo, obras de arte, músicas que pega, sabe aquela coisa que pega, que fica, filmes, por exemplo, Star Wars, que ficou muito famoso porque o cara usou muito os arquétipos. Então o George Lucas, ele usou muito essa coisa dos arquétipos, até porque ele foi falar, né, com Joseph Campbell, que eu não sei se vocês já ouviram falar da jornada do herói. Então a gente trabalha muito o pessoal de propaganda, de filme, eles já descobriram que todo o enredo ele segue um mesmo formato, que é o formato da jornada do herói, que nada mais é que a minha vida, a sua vida e a vida de todo mundo. Todo mundo é um herói da sua própria jornada. Então nós estamos aqui numa aventura que é a nossa vida, a gente é lançado a gente é lançado nessa aventura em grandes desafios, a vida tem seus mistérios, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é muito legal. A vida é justamente por conta disso. A gente gostaria, né, de ter uma vida mais estável, porque o medo gera muito desconforto em nós. Mas olha só, gente legal é gente que tem vida bacana. O que é vida bacana? Sabe aquela vida vivida, vida de aventura? Então assim, uma hora eu tenho grana, daqui a pouco não tenho. Aí, eu tenho um amigo, né? Ele é super... Nossa, ele é muito rico hoje. E assim, o cara já faliu umas 5 vezes, sabe? E hoje ele é muito, 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 muito rico, assim. Então, assim, você vê a história da pessoa, é uma história muito vivida, sabe? É uma história, assim, de altos e baixos, mas de muita superação. Então, você fala assim, cara, essa pessoa tem uma força interna muito grande. Ele realmente foi um herói da sua jornada. Então, quando você escreve o livro da história dessa pessoa, tem história para contar. Então, ao contrário do que as pessoas acreditam, né, ou desejam, que é uma vida estável, uma vida assim, né, de conforto, aquela vida que você não faz birosca nenhuma, essa vida gera tédio. Vida que não acontece nada é tediosa pra chuchu. Você vai contar a vida para alguém, não aconteceu nada na tua vida porque você não viveu. Então hoje em dia a gente vê aí todo mundo viciado em televisão. Você tá vivendo a vida de quem? Não é a sua, tá? Então você vai contar numa conversa, você vai contar a história de todo mundo. Você vai falar do fulano, ciclano, mas nunca vai falar de você, nunca vai poder passar um conhecimento para outra pessoa, nunca vai poder melhorar a vida de alguém porque você não melhorou nem a tua. Tá? Então não foi uma vida vivida, você não foi herói da sua vida. Então os arquétipos, eles representam toda essa ideia de personagens, tá? Então a gente vai ter vários tipos de arquétipos, por exemplo, o arquétipo do sábio. Tem hora que você pode estar em algum momento na sua vida e quem está dentro desse arquétipo do sábio são pessoas que gostam de estudar, são pessoas que gostam de ensinar, são pessoas que curtem muito filosofia, que tem essa coisa de tirar da vida algo a mais, né? Então esse é o arquétipo do sábio. Por exemplo, o empreendedor é aquela pessoa que tem um mago. O mago é aquela figura do tarô. Então, o tarô, aliás, ele junta ali os principais arquétipos que permeiam a nossa sociedade. Então, por exemplo, você é heroína mesmo, ô Mi. Né? Então, assim, o que é o mago? O mago é aquele, se você pegar a carta do tarô, você vai ver que ele tem um bastão na mão, né? Que é o símbolo das cartas do baralho de paus, que é o símbolo também da sabedoria. Ele tem o ouro, que são os recursos materiais. Ele tem a taça, que tem a parte do líquido, né? E o líquido significa as emoções, tal. E a espada que é também o conhecimento, é a sua força, é a sua luta, o seu desbravar. Então, a pessoa, por exemplo, que vai empreender e ela não tem esse arquétipo dentro dela, ela vai ter o desejo de empreender, mas vai faltar iniciativa, vai faltar essa força dentro dela. Então, quando a gente não trabalha muito bem o arquétipo, porque assim, a gente vai ter o lado positivo e negativo de todos os arquétipos,
tá? É igual signo, né? O signo também não deixa de ser arquétipos. Então, por exemplo, a pessoa que é virginiana aí. Então, o virginiano, ele tem uma energia, não é que todos são iguais, tá? O virginiano normalmente é uma energia mais contida, é uma energia de rotina, né? E de detalhes. Então, o virginiano adora assuntos tipo bactéria, coisas de saúde, coisas muito minuciosas, porque o foco da inteligência dele está nos detalhes. Tá? Então, agora o lado negativo do virginiano, por exemplo, é que a pessoa às vezes se torna tão detalhista que ela fica muito crítica demais e no final ela não faz birosca nenhuma, ela não sai do lugar. Então, tem muito virginiano empacado na vida por conta disso. Então, os arquétipos, eles são essas ideias originais que dão a inspiração necessária para nós termos uma ideia do que é Deus, uma ideia do que é mãe, uma ideia do que é, por exemplo, poder, uma ideia do que seria coragem, tá? Então, seriam essas ideias primordiais e que elas ficam no nosso inconsciente. Então, se a gente pensar que 95% da nossa consciência, da nossa mente, desculpa, ela é inconsciente, então os arquétipos, eles reinam inconscientes. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que acha assim, vou pegar aqui o arquétipo de uma águia, que a águia é poderosíssima. Essas imagens, gente, elas mexem no nível dos sentimentos, né, do nosso ser, e elas mexem inclusive com produção de hormônio. Então tem algumas imagens que quando você olha, elas vão gerar mais adrenalina, outras mais dopamina. Então as imagens que são criadas na nossa cabeça através dos arquétipos, elas vão gerar tipos de hormônios diferentes. Tá bom? Então, por isso que quando a gente faz a meditação e durante o dia, é importante que você tome cuidado com que tipo de imagem você está criando na tua cabeça, porque isso é arquétipo. As imagens que você cria na tua cabeça, ela vai gerar uma emoção e essa emoção ela vai gerar um tipo de energia, tá bem? Então, olha só, deu para entender mais ou menos o que seria? Arquétipo, então, é uma energia que tem uma forma. Esta forma, que são símbolos, o homem é um ser muito simbólico. Quando a gente olha um símbolo, automaticamente ele já te afetou, você já está ressoando com ele, né? Não tem como, isso é inconsciente, é automático. É por essa razão que o pessoal do marketing usa muito os arquétipos para vender. Então tem muita coisa que você às vezes compra sem necessidade, porque às vezes a propaganda foi muito bem feita, ela pegou você no ponto fraco, né? No ponto fraco no sentido do que era do teu desejo, e você confunde desejo com necessidade. Por exemplo, vai lá uma modelo linda com uma bolsa maravilhosa que custa uma fortuna. E aí você não precisa de bolsa, porque você tem várias, aliás, estragando o seu armário, porque tudo que não se usa estraga. Mas naquele momento você sentiu o desejo se tornando uma realidade. Aí você vê aquela coisa, eu preciso disso. Sabe aquela coisa? Eu preciso disso. Você vai lá, você se endivida, você compra uma coisa que você no fundo não precisava, mas você foi envolvida nesse poder do arquétipo, tá certo? Então, assim, arquétipos eles podem ser usados para o bem ou para o mal, tá bom? Quem vai poder também fazer esse uso é o ser humano. Então, por isso que eu falo, né? O bem e o mal, ele está dentro da gente, ele não está fora da gente. Tá bem? E os arquétipos, eles não é só visual, não são só visuais. Por exemplo, sons, cheiros, música. A música também é um arquétipo. Então, dependendo do tipo de música que você ouve, você vai ter sensações diferentes. Oi, Roger! Quanto tempo! Nossa, sumido! Olha aí. Então, dependendo filme, né? Dependendo do filme, isso vai suscitar em você uma sensação. Isso tudo é arquétipo,
tá? É tudo aquilo que nós estamos envolvidos, assim, tá bom? Então, eles vão ativar alguns neurotransmissores. Então, por exemplo, arquétipos que são positivos, eles vão gerar em você sensação de realização, de saúde, de amor, de alegria. Então, eles vão trazer aquelas energias mais positivas, tá? E os efeitos negativos dos arquétipos por exemplo, sensação de pobreza, de falta, de doença, desemprego, separação, de morte, tudo aquilo que a gente considera ruim, tá? E muitas vezes a gente se atrela a um tipo de arquétipo e não larga mais, que é o tipo de sofrimento. Então, eu sempre falo isso, né? Nós temos que separar o que é dor e o que é sofrimento. A dor, ela é muito pontual, então alguém bateu, você sentiu dor, mas o sofrimento é o apego à dor. Então tem muitas pessoas que você agarra ali no sofrimento que foi originado por uma dor, né? E fica lá no sofredor. Então a vítima, o sofredor, ele é um arquétipo. Tá? É o arquétipo da vítima, muitas pessoas se atrelam a ela, não saem do lugar, então reclamam pra caramba, mas você já tentou dar uma sugestão a uma pessoa que tá lá desempregada, tá mal, vem, desabafa com você, aí você fala assim, ai fulano, faz assim, faz assado, a pessoa não se mexe. Além de não se mexer, essa pessoa ainda vem no outro dia e reclama tudo igual, tudo de novo. Ela reclama tudo de novo. Aí você fala, ué, mas você fez isso? Não. Você fez aquilo? Não. Poxa, você não fez nada e tá reclamando da mesma coisa. Passa mais um tempo, essa pessoa vem reclamar tudo de novo. É um porre, porque você vê muito bem que essa pessoa, ela está atrelada, está presa num arquétipo. Ela não larga o osso. Porque existem vantagens em ser a vítima, tá bem? Então, a vítima, ela é um arquétipo também, tá bom? Então, olha só. Como os arquétipos, eles mexem em neurotransmissores, a gente consegue fazer neuroassociações. Então, por exemplo, quando uma propaganda junta uma mulher bonita e uma cerveja, tá? Você está atrelando energias. Então, olha, teve uma live que eu expliquei sobre que era coisa dos pensamentos, que a gente vai criando, né, os elementais que formam, que são os arquétipos, né? Elementais são seres da natureza, são formas, né? Formas de energia, tá? Que têm qualidades diferentes, eles são também criados por nós, através dos nossos pensamentos, e eles vão criando força. É mais ou menos como os nossos desejos. Quanto mais você pensa em alguma coisa, alguma ideia, tanto positiva quanto negativa, aquilo vai gerando força. Se você consegue ter pensamentos fortes, positivos, você se torna uma pessoa empreendedora de sucesso, porque teu foco está naquilo que você deseja fazer. Mas se você é uma pessoa que foca sempre no negativo, isso também vai dar certo, também tem poder. Então, a pessoa que pensa muito nos sofrimentos, ela pensa tanto que ela fortalece tanto esse tipo de pensamento, até o ponto do pensamento invadir a cabeça dela, ela não ter controle mais nenhum sobre o pensamento, é como se fosse uma outra entidade, mas na verdade é criatura dela, entendeu? E ela mesma não sabe mais lidar com aquilo, mas de tanto que ela fortaleceu aquele tipo de pensamento, ela se torna vítima da própria criação. Tá? Então veja bem, quando a gente vai atrelando essas energias, então os arquétipos. Então, por exemplo, você junta lá a cerveja caloira, então você acha o quê? Você acha que se eu tomar esta bebida, eu vou ter uma outra necessidade fisiológica suprida, que é o sexo, tá? E aí a gente vai ter necessidades fisiológicas, então normalmente as propagandas, elas pegam nas necessidades mais básicas, né? Que é sexo. Sexo é básico, todo mundo é mal resolvido sexualmente e não tô falando que sexo transa, não. Sexo, eu digo amor. A gente é muito mal amado porque a gente ama muito mal
como nós somos muito mal resolvidos na expressão do nosso amor, na expressão da nossa alegria, da nossa espontaneidade, nós somos muito privados de um monte de culpa, um monte de vergonha, um monte de medo, a gente não consegue fazer essa expressão. Aí a gente acha, né, que a sexualidade, que é a energia criadora de todos os projetos, a gente resume isso a sexo e não é isso, tá? Então é por isso que nós somos muito mal resolvidas com relação a isso. Então as propagandas, elas vão pegar muito nas necessidades básicas: comer, beber e transar. E dormir, conforto, né? Então pode ver, ó, a maior das propagandas são: o que eu vou comer? Gente, pensa em quantas propagandas de comida. Os programas de televisão, eles só passam gente comendo. É só receita, é uma atrás da outra. É só receita, é só comida. E se não vai comer, vai beber pra caramba. E se não vai beber, é um pegando o outro. Entendeu? Então, assim, tudo gira muito em torno das nossas necessidades básicas. Então, as propagandas sabem disso, né? Mantém a gente num nível muito baixo de reflexão, né? Porque gente inteligente não interessa, porque gente inteligente tem discernimento e aí não compra, porque pensa 2, 3 vezes se precisa mesmo daquilo, não é manipulado, não é tão influenciável, porque nós temos poder pessoal e quem tem poder pessoal é independente, livre, e isso não interessa para os governos, não interessa para a indústria, não interessa, né, para a indústria alimentícia, para os produtos de beleza, exatamente, é tudo isso, tá? Então, assim, nós somos muitas vezes levados a comprar coisas achando que é uma grande necessidade e na verdade não é, tá certo? Então vamos lá. Algumas pessoas, algumas celebridades, elas conseguem ter muito sucesso porque elas pegam arquétipos que estão muito no inconsciente coletivo. Então vamos pegar, por exemplo, a Anitta, tá? A Anitta, ela é uma moça que é a cantora, né? Que tem muitos seguidores, ela tem muita influência e tal. Aí você pensa assim, cara, por que uma pessoa como essa tem tanta influência? O que faz dela, né, uma pessoa de tanta influência? Então, a Anitta, ela pega o quê? Um arquétipo que pega o básico, que é o sexo, né? Então, você vê que ela trabalha muito esse arquétipo. Pode até ser que ela não seja, porque dá pra ver bem, assim, eu não conheço muito bem a Anitta, mas pelo que eu já ouvi falar, ela é uma pessoa muito inteligente e estratégica. Então, eu acho que ela usa o arquétipo de um modo um pouco consciente, porque parece que ela tem uma vida que ela preserva, né, na vida pessoal. A Anitta é a cantora, né? Então, ela tem um arquétipo muito parecido com o de Afrodite. Afrodite é a deusa da mitologia grega, que é a deusa do amor e da sexualidade. Então, ela passa muito essa coisa do erotismo, da sedução, da pessoa que é astuta, né? É inteligente, a Afrodite, ela tinha o cinturão mágico, né, do amor, que tinha um poder de sedução irresistível. Então, quando você usa esse arquétipo, o que você vende com esse tipo de arquétipo? Você vende tudo que está ligado à sedução. Então, o que a Anitta vende? Esmalte. Ela vende esmalte, vende maquiagem, né? Ela está sempre atrelada a alguma questão aí de poder, é o personagem, exatamente, né? Então, você vai trabalhando muito nisso. Então, você vai vendo assim, né? Quando as marcas contratam esses artistas para poder fazer a propaganda do seu produto, ela está atrelando esse tipo de energia, tá? E quem que compra? Quem está na vibração, na necessidade deste arquétipo, é quem está vivendo a sedução. Então tem gente que nesse momento ela está vivendo assim essa coisa de querer seduzir, então ela está muito focada nisso, ela quer comprar lingerie. Então, se você for olhar o que essa pessoa vê na rede social, o que vai aparecer para ela é todos os produtos relacionados a esse tipo de consumo. Tá? Então, entende como que isso funciona? Tá? Por exemplo, arquétipo de Deus.
também é outra coisa que vende. Então as religiões, elas usam muito essa questão do arquétipo de Deus. O que é o arquétipo de Deus? É o sobrenatural, o imortal. Todo ser humano quer ser como Deus. A gente não quer morrer, tá aí, ó. Ninguém quer morrer. Por quê? Quem morre é mortal, quem não morre é Deus. E a gente quer ter controle, a gente quer ter poder, a gente gostaria de ser Deus. Então, tudo aquilo que a gente deseja, né, aquele poder, aquela coisa assim, é por uma questão assim do politicamente correto, a gente fala, não, eu não quero ser Deus, imagina, que mentira. Mentira, todo mundo quer ser Deus, todo mundo quer ser Deus. A gente só fala assim só para uma falsa modéstia, sabe? Só para os irmãos verem, entendeu? Mas no fundo, ninguém quer morrer. Se você tivesse o controle sobre a vida do outro, você bem que exercia o poder em cima dos outros, entendeu? Então, né, é muita hipocrisia, né? A gente é meio hipócrita, assim, né? Porque a gente pensa uma coisa, fala outra, né? Mas enfim, então o que é o arquétipo de Deus? É a gente ter o poder da vida, da natureza, né? Sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre as coisas assim. Então, como a gente tem muito essa coisa de querer ser melhor, Adão e Eva, quando eles caem do paraíso, eles têm vergonha. Por que Adão e Eva têm vergonha? Porque quando eles olham para Deus e veem a distância que a gente está de Deus, em termos de virtude, em termos de perfeição, eles têm vergonha. Eles se cobrem lá com a folha de figueira. Adão sai correndo lá, vai se esconder, entendeu? Porque ele tem vergonha da pequenez dele. E a gente não tem vergonha? Então, às vezes, você chega lá num lugar, você vê que tem tanta gente mais inteligente que você, mais rica que você, mais poderosa que você. Aí você se sente lá uma formiguinha, né? Você não tem vontade de ter mais poder? Então, todo ser humano tem essa vontade dentro de si, de ser melhor, de ser mais poderoso e tudo. E este desejo que o ser humano tem, ele faz girar o motor do mercado religioso, entendeu? Então, quantas coisas a gente não compra, né? Então, ou seja, quais são os arquétipos de Deus? Então, a gente vai ver Zoroastro, Moisés, Buda, Jesus Cristo, Lao Tse, Confúcio, Sócrates, uma série de inspiradores, né? Que falam, cara, eu quero ter essa sabedoria, eu quero ser melhor. Então, quando a gente usa para o lado positivo, ele faz com que a gente trabalhe as nossas virtudes internamente. Quando a gente cai no engano do arquétipo, a gente acha que eu preciso ter ele como matéria. E aí o que eu faço? Eu caio no engano de comprar indulgência, sabe aquelas coisas? Né? De comprar, eu compro perdão, eu compro a toalhinha, eu compro a fitinha da sorte, eu compro amuletos, compro óleo ungido, água benzida, crucifixo e tal, e faço simpatia, porque eu acho que o poder está fora de mim, entendeu? Então, quando a gente está, né, desejosos, né, dos arquétipos, a gente não trabalha ele dentro, a gente trabalha ele fora, e aí não dá certo. Não dá certo. Arquétipo, gente, ele trabalha no nível inconsciente. Por isso que eu falo, quando você quer o sucesso, você tem que ser o sucesso antes de ter o sucesso. É uma coisa que eu trabalho muito nas minhas mentorias. O alicerce, ele é interno, o trabalho, ele é interno, a coerência tem que ser interna. Então, quando você trabalha um arquétipo, ele tem que estar nas suas células. Você tem que respirar o teu arquétipo, você tem que conhecer um pouquinho mais do teu inconsciente, porque senão você corre o risco de atrair aquilo que você deseja, mas você atrai de um jeito tão torto que você fala, ó, cuidado com aquilo que você deseja, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa, como ela não se conhece muito bem, ela faz o desejo errado, vamos dizer assim, né? Então, às vezes a pessoa assim, ela
queria mais dinheiro, por exemplo. Então ela trabalha que nem um louco, que nem um doido, né? Porque está tendo dinheiro, mas isso está custando a paz. E no final das contas, o que ela queria era só paz. Por exemplo, quando essa pessoa tinha as contas pagas, ela era isso que ela queria. Mas às vezes a fuga, né, da pobreza, porque às vezes uma experiência de falta, de pobreza foi tão difícil para ela, que ela sai correndo da pobreza em busca do dinheiro, ganha dinheiro e não sabe nem mais o que fazer com ele, às vezes até como os políticos fazem, né? Rouba sem necessidade, porque tem gente que rouba milhões, não consegue nem gastar numa vida, nem precisa tanto, mas a ganância faz, a pessoa fica cega. E por que as pessoas perdem o rumo, né? O que ela queria a princípio? Às vezes ela só queria paz, ter as contas pagas, ter uma vida mais tranquila e tal. E no final, a falta de conhecimento que ela botou na cabeça, que ela começou a trabalhar esse arquétipo do dinheiro, ela virou escrava do arquétipo. Ela virou escrava do dinheiro. Então, tem gente, por exemplo, que trabalha muito o arquétipo do poder, consegue criar uma mega empresa e se queixa o tempo todo dos problemas que essa empresa traz. Reclama de funcionário, reclama de... Mas não desejou. Essa pessoa desejou, entendeu? Só que ela não desejou as consequências. As consequências elas vêm junto, as responsabilidades vêm junto. Então, quando a gente fala assim, olha, cuidado com o que você pede, é só no sentido de você saber o que de verdade você quer. Tá? O que de verdade você quer, entende? Então, por exemplo, às vezes a pessoa, por exemplo, vai para academia e ela perde a mão e começa a exagerar, né? Às vezes ela começa a exagerar no treino e toma isso, toma aquilo e tal. O que ela queria às vezes, na verdade? No fundo, ela só queria ter saúde, entendeu? Mas ela se perdeu, no meio do caminho. Então isso acontece com a gente o tempo todo, acontece com o dinheiro, acontece com romances, né? Acontece com uma série de coisas, entende? Então assim, a gente precisa se conhecer para a gente poder trabalhar melhor os nossos arquétipos a ponto da gente não se tornar vítimas e nos tornarmos dependentes dos arquétipos. Tá? Então, é aquilo que eu falei, a própria espiritualidade, ela se torna um mercado. E ao invés de você trabalhar a espiritualidade dentro de você, você fica consumindo espiritualidade. É uma pseudo-espiritualidade. Então, hoje eu vou no centro espírita, amanhã eu vou na católica, amanhã eu vou naquele pastor que é engraçado pra caramba. Então, se torna um consumo, né? Então, do tipo, eu vou no culto lá, não para refletir sobre a palavra, mas é para dar risada, porque o pastor é engraçado. Aí fala, hoje não vou não, porque aquele pastor não é muito engraçado, né? Então, assim, a gente confunde a questão religiosa, né? A questão do propósito final para coisas mundanas, né? Mary, não seria uma fuga? O que é fuga? E seria sim uma fuga, claro, é um engano, né? Porque a gente não conhece muito bem essa questão, né? Agora, quando a gente conhece bem o poder dos arquétipos e vê a parte positiva do que eles podem tirar de nós, aí a gente consegue trabalhar, por exemplo, da melhor forma possível, o arquétipo do mago, por exemplo, que é a carta número 1 do tarô, que é a carta onde você impulsiona, você usa toda a tua energia. O número 1 é o que começa, né? Usa toda a sua inteligência, toda a tua força e tudo mais para você ganhar dinheiro, né? Que é o primeiro ponto para você ter sucesso no mundo material. É você ter domínio sobre a matéria. A outra coisa depois é você também ter o fluxo, né? Você tem que ter fluxo no dinheiro. Dinheiro, gente, é energia, tá? A energia, tudo que você usa para dinheiro, você usa para água. Ao contrário, todos os termos que você usa para água, você usa para dinheiro. Por exemplo, liquidez. A liquidez do dinheiro, a gente também usa para água.
o dinheiro evaporou. Olha só como que a gente usa muito termos de água para o dinheiro. O dinheiro evaporou. O dinheiro está congelado. O dinheiro está represado. O dinheiro pinga, mas não falta. Olha, percebe? O fluxo do dinheiro. Então, a gente usa muitos termos que são relacionados à água, porque a água ela tem energia, né? Então, o dinheiro está parado, a água está parada, tá? Então, assim, quando você percebe que o dinheiro ele não é, o dinheiro ele é uma representação da abundância, tá? O dinheiro ele é uma representação do arquétipo da abundância. A abundância é um arquétipo, tá? Muitas pessoas elas ficam presas no símbolo que é o dinheiro. O dinheiro é só um símbolo, ele não é o arquétipo. Mas se você tem o arquétipo, o dinheiro é uma das manifestações da abundância, entendeu? Então, o dinheiro no bolso é igual água. É isso, invisível. É isso mesmo. Aí o dinheiro evaporou, é isso mesmo, entendeu? Então, quando você percebe isso, né, que que o dinheiro ele tem o teu fluxo, ele é uma energia e ele não pode ficar parado, porque água parada, ela apodrece. E dinheiro não foi feito para ficar represado, porque ele não cumpre a sua função. E você que fica lá sovina, guardando dinheiro, só guardando, né? E não usando com sabedoria, o que acontece? Você mesmo não está trabalhando o fluxo da abundância. E eu não estou querendo dizer com isso que você tem que gastar todo o teu dinheiro, que é burrice. Dinheiro que você gasta sem ganhar é burrice. Então, assim, o fluxo, o que é? Você tem que ter canal de abertura para que ele venha e você tem que ter o canal de saída. Tem que ter muita consciência para você ganhar e doar essa energia. A energia é igual a nossa, tá? Por isso que de manhã a gente faz a nossa meditação, onde a gente se enche de energia para que a gente gaste a nossa energia da melhor forma possível, produzindo o maior bem-estar para todas as pessoas que estão à nossa volta, em primeiro lugar para nós. Então, que a vida seja de muito prazer, porque o prazer ele gera essa energia, tá? E para você gerar energia tem que fazer ginástica também, tá bom? Isso também gera mais energia para que você possa cumprir a sua missão de vida, tá? O luxo não é ostentar riqueza, exalar o charme, nananã. Ótimo. Olha só. Então, quando a gente gasta o dinheiro de forma negativa, e economizar é bom, Edjane, tem que saber economizar. Eu não estou falando aqui que a gente tem que só gastar, é burrice, é isso que eu estou falando. Quando a gente só gasta sem ganhar, é burrice. Agora, só ganhar e também não saber gastar também é ruim, porque você não trabalha na lei da abundância, que é dar e receber. O que é gastar direito? É você valorizar o teu dinheiro e dos outros, né? Você tem que ter o respeito também pelo dinheiro dos outros. Por exemplo, tem gente que não tem dó do dinheiro dos outros, sabe? Gasta o dinheiro dos outros, então aproveita do outro. Olha, outro dia o meu amigo estava falando assim, né, que nesse aplicativo de encontro, que ele já nem estava mais marcando nada, por quê? Porque tem umas moças que fazem assim, ó, elas marcam um encontro com a pessoa, só para a pessoa levar ela para um jantar, um lugar legal. Elas não vão fazer nada com o rapaz, elas não têm nenhum interesse, mas o que elas querem é uma noite legal. Então elas querem usufruir de um lugar bacana, de um jantar legal, entendeu? O cara vai pagar o jantar para ela não vai fazer birosca nenhuma, porque ela não vai marcar mais o encontro, mas ela pode tirar fotinho dela, ela pode fazer as coisinhas dela. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, olha que pensamento, né? Essa pessoa, ela não tem nenhum respeito pelo dinheiro que a outra pessoa ganhou. Também é contra a lei,
tá? É contra a lei do universo, tá? Então, assim, a gente tem que saber respeitar o que é o que é a energia que foi gasta lá do outro também. O outro também se lascou de trabalhar, né? E usar o dinheiro do outro assim, sem respeito nenhum, é muito ruim também. Isso não é da energia legal, né? Da lei bacana do universo. Então, esse discernimento, né? Da forma como a gente lida com a energia, ela é importante. Por exemplo, a gente gera energia durante o dia, faz lá a meditação, faz um pensamento positivo e tudo mais. Aí você já tá bem energizado, vou dar um exemplo. Aí o que acontece? Você chega lá pra tua amiga, começa a falar mal de fulano, faz fofoca e não sei o que, fica nervosa com alguém que fechou o teu carro. Pronto. Você já acabou com a tua energia, desperdiçou toda a sua energia positiva em coisas bestas do dia a dia, entendeu? Desperdiçou. Da mesma forma como a gente desperdiça energia pensando, falando besteira, ficando nervoso por nada, ficando estressado por coisa que não vale a pena, gastou energia da mesma forma como você gasta dinheiro sem sabe, sem motivo, sem necessidade. Isso é burrice, tá bem? Então, a questão do poder e do dinheiro, ela tem muito a ver com essa questão, né? De saber circular a energia da forma mais sábia possível, tá bom? Que mais? Multiplicar também é outro fator bacana, né? O casal como gastar, é combinando, né, amiga? Tem que sempre conversando. Então você vai ter também o arquétipo, né, dos afortunados, das pessoas que geram essa energia. Então vamos supor, né, gente, pensa bem, ó, nessa pandemia. O que aconteceu? Vamos supor que eu estava fazendo uma analogia do dinheiro com a água, que essa torneira por onde vinha o teu fluxo de dinheiro, ele fechou. Vamos supor que deu um vazamento, quer dizer, fechou, não pinga mais ali, mas a água, ela deve estar vindo para algum outro lugar, porque existe um fluxo, existe uma fonte, existe um fluxo, ela vinha para aquele lugar, não vem mais, então você começa a buscar essa fonte em outro lugar. Tá bem? Então é uma questão realmente de você olhar para o outro lugar. E tem gente, cara, que fechou a fonte e secou aqui, a pessoa simplesmente para de procurar. Ela fica olhando para aquela torneira que não pinga mais nada, esperando até ela começar a pingar de novo. Mas e se não pingar? É isso que o pessoal não entende, né? Que ela tem que buscar outras fontes, porque existe outras fontes, não precisa ser só aquela. Tá bem? Então, a energia ela tem muito a ver com essa questão, tá? Então, vamos supor, vou voltar aqui agora nos arquétipos mais importantes, a gente vai ter, por exemplo, você pode identificar os arquétipos nos filmes. Então, no filme do Star Wars, por que o George Lucas fez tanto sucesso com esse filme? Por que dura até hoje, tem fãs e tudo mais? Porque o cara fez uma junção, ele foi ter aula com o Joseph Campbell, que escreveu o livro, vários livros, Herói de Mil Faces, A Jornada do Herói, uma série de coisas, onde ele deu essa sacada que todos os filmes tinham um enredo, nesse enredo era todo igualzinho, né? Era a nossa jornada ali. Então, ele coloca vários arquétipos ali. Então, ele tem um arquétipo do bem e do mal, ele tem um arquétipo do aprendiz, ele tem um arquétipo do mentor, ele tem arquétipo do governante, que é a princesa, ele tem o arquétipo também da sombra, a sombra que é o antagonista, é o anti-herói, que é o Darth Vader, né? Então, é o nosso aspecto sombra, todo mundo tem um lado da personalidade que odeia, né? Que a gente tem vergonha, que a gente não gostaria de mostrar, todo mundo tem uma situação da vida que a gente não comenta com as outras pessoas, porque a gente tem vergonha daquela passagem da nossa vida. Então, assim, isso é um arquétipo, tá? Todo mundo tem um lado meio fora da lei, todo mundo tem o aspecto amante, todo mundo tem o aspecto do inocente ou do rebelde. Então, quando você junta tudo isso dentro de um filme só, você tá pegando a maior quantidade, maior variedade de inconscientes possíveis,
todo mundo vai olhar aquilo e vai se identificar com aquilo de alguma forma, cada um na sua leitura, mas estão ali, os arquétipos eles estão reunidos num único filme e aquilo bate forte, é por isso que tem legiões assim de fãs que seguem aquilo, que consomem aquilo, porque aquilo está reverberando em vários arquétipos de todo mundo, por isso que é muito poderoso, entendeu? E as marcas sabendo disso, então você vai ter todas elas trabalham arquétipos, então por exemplo, você vai ter lá nos sites mesmo você vê aí, né? Por exemplo, a Nike, que ela trabalha muito essa coisa do herói, a Apple, né? Que tem essa coisa do inovador, do criador, ele trabalha muito com essa coisa do mago, que é essa coisa de ser o primeiro, de ser o diferente, de ser inovador, né? Então, o Google, por exemplo, ele trabalha esse aspecto também do mago, que traz a solução mágica, né? Que a Disney também trabalha muito esse aspecto do mundo mágico. Então, por exemplo, que mais? O Lego, né, também, de montar coisas assim. Então, assim, tem várias marcas que vão, por isso que você vai ver, né, que vai ter núcleos de seguidores. As pessoas se identificam com aquele tipo de conteúdo que são valores agregados à marca. Então, você vê assim, a Disney, ela não vende um castelo com personagens. Eles vendem uma aventura, uma experiência, uma coisa, sabe, um mundo mágico, o mundo da fantasia que se torna realidade. É isso que ele vende, tá? Então, por exemplo, uma Coca-Cola da vida, né? Então, quando ele faz o slogan, ele tá vendendo o quê? Felicidade. Então, ele atrela aquela sensação, né? Do tipo, o McDonald's são os arcos, né? Os arcos. Então, eles estão vendendo uma sensação de felicidade, tá? Então, por exemplo, essa do McDonald's aí, né? São os dois arcos, né? O do Mac. Então, ele tem vários simbolismos, né? Do tipo, eu estou nessa cúpula, eu estou nessa proteção, eu faço parte desse negócio aqui, né? O arco mágico, que também tem essa coisa da experiência, entendeu? Então, assim, agora, o que você pode fazer? Você também tem uma representação, você também tem uma marca pessoal, você também é um arquétipo, você carrega um arquétipo. A questão é que você precisa saber qual é, que é esse arquétipo. E se as pessoas gostam de você, especificamente por conta desse arquétipo, entender um diferencial. Então, isso é uma marca sua, é uma marca pessoal. Você pode estar trabalhando nesse momento de vida um arquétipo e que ele pode ser muito poderoso para você vender seus produtos, por exemplo. A tua empresa também tem um arquétipo. Tá? Ela também tem uma imagem, ela também tem valores agregados. E quando você vende, vamos supor que você seja vendedor porta a porta, tá? Vamos supor que eu venda copos como esse aqui, eu vendo. Agora, poxa, o que me diferencia de trocentos vendedores que vendem a mesma coisa? É o valor que eu agrego quando eu estou vendendo este copo, tá? E este valor agregado que eu vendo, tá? É uma experiência que a pessoa tem. Então, ele faz parte desse arquétipo, tá? Eu ensino isso tudo porque é um processo. Estão me perguntando aqui como é que a gente vai saber, né? Mas ela tem a ver também com os nossos valores, tá? Então, assim, desde o processo do início da mentoria, o que eu faço? A gente faz um trabalho de autoconhecimento com relação aos seus valores, aquilo que é importantíssimo para você, aquela energia que te move, tem a ver com teus propósitos, do tipo, qual é a marca que eu quero deixar na vida das pessoas? Quando eu tô numa sala de espera, numa consulta, e começo a conversar com uma pessoa e eu vou ser atendida, aquele momento de 5 minutos que eu conversei com aquela pessoa, eu deixei uma marca da minha experiência, da minha conversa. Essas pessoas, elas saem de lá com uma experiência positiva ou negativa?
Tá? Essa é a marca que você está deixando. Ali já está uma dica do teu arquétipo. Então, se você fazer uma análise hoje de qual é o arquétipo que você está trabalhando hoje, veja o resultado das suas ações, aquilo que você fala, as pessoas que estão à sua volta, o tipo de música que você escuta. Então, são sinais do arquétipo que você está vivendo hoje. Mas você pode mudar o arquétipo. Você fala, eu não quero mais esse arquétipo de sofredor, eu não quero mais isso na minha vida. Então, você tem que mudar. Mas aí você tem que mudar de acordo com teus valores, para que você não se corrompa, entende? Porque senão dá errado. Então, eu tenho um exercício na mentoria, que é o exercício da congruência. A gente trabalha muito essa questão de estar coerente com aquilo que você realmente deseja e não pegar sonho dos outros, porque às vezes a gente pega a coisa achando sabe, do outro é melhor, entendeu? E não é assim que funciona, tá? Por isso que o autoconhecimento, ele é o maior investimento que você tem, tá? Então, quando você tem a consciência de que você está trabalhando um arquétipo e que é vamos supor, que eu vou agregar valor a este objeto, que pode ser qualquer coisa, pode ser um copo, pode ser um creme, pode ser qualquer coisa que eu venda, eu potencializo esse produto e eu consigo ter uma força de venda maior. Então é por isso que algumas pessoas fazem mais sucesso do que outros, porque querendo ou não, mais consciente ou menos consciente, elas vivem o arquétipo. Então quando você vivencia um arquétipo de uma forma mais potente, tá? Às vezes a pessoa não tem todo esse conhecimento, mas ela tem a experiência, porque arquétipo é experiência. Você tem que viver ele nas tuas células, né? É por isso que algumas pessoas fazem tanto sucesso e são tão conhecidas por aquela marca, que foi o que a gente falou aqui desses artistas, né, famosos, dessas marcas e até das religiões. As religiões também, elas são um arquétipo, tá? E que vendem coisas também, né? O arquétipo mostra seu nível de vibração no momento. Isso, normalmente a gente vive momentos com aqueles arquétipos, entendeu? Né? Então, se você vai sofrer a influência. Então, por exemplo, tem pessoas assim que tem o arquétipo do Salvador, né? O arquétipo do Salvador, ele tem um lado bacana que é de ajudar as pessoas. Mas o lado negativo do Salvador é pegar coisa que não é dele. Então eu fiz um trabalho até na teologia que eu estava estudando sobre o porquê do aumento de suicídio entre pastores e padres, né? Por que aumentou tanto e tal? E fazendo as entrevistas eu percebi o seguinte, que uma coisa que causava muito sofrimento era a sensação de impotência que eles tinham quando eles não conseguiam salvar uma ovelha. Como se a gente tivesse condições de salvar alguém, entende? O que a gente pode fazer é só orientar, mas a gente não tem o poder sobre a vida do outro. E às vezes você pega, imagina só, o cara que está no arquétipo do Salvador, pega a vítima eterna, que está vivendo a vítima eterna. Então, a vítima não vai arrumar solução, ela só vai arrumar problemas, porque essa especialização do arquétipo da vítima é não sair do lugar. E aí você, como um pastor, ou como um padre, ou alguma autoridade, vai lá e diz assim, olha, ovelha, você tem que fazer isto para melhorar a sua vida. Aí a vítima não faz birosca nenhuma, não faz nada, e volta e fala assim, olha, pastora, não resolveu a minha vida. Aí você fala, puxa vida, não resolveu, e você dá outra sugestão, a pessoa vai e volta com o mesmo problema. Se o aspecto do Salvador tiver mal relacionado, você vai tomar para você uma responsabilidade que não é tua. E o teu orgulho e vaidade vai fazer com que você caia nessa armadilha, entendeu? E vai querer salvar aquela ovelha torta à direita, não importa como, mas que nem Jesus fez isso com a gente, mas nem Deus faz isso com a gente. Você não quer ser salvo, ele fala tudo bem, você vive a sua vida, quer me amar, ama, não quer me amar, não me ama, entende? Eles deixam isso muito livre. E nós, na nossa prepotência e vaidade, a gente acha que vai salvar alguém. Pronto. A pessoa, quando ela está nesse aspecto
do arquétipo do Salvador e pega o lado negativo do Salvador, ela vai sofrer. Ela vai sofrer. Porque ela vai ficar impotente, ela vai se sentir frustrada, vai se sentir assim um lixo como profissional e muitas vezes vai até achar que não faz sentido a existência dela porque não consegue fazer aquilo que gostaria, entendeu? De salvar o outro. Mas não vai salvar mesmo, cara. Não vai salvar. Né? O que você está vivendo aí, Odive? Não entendi o que você está vivendo. Isso, cria uma autocobrança, isso mesmo, Faria. Cria uma autocobrança quando você vivencia esse tipo de arquétipo. Isso mesmo. Você joga para você uma responsabilidade que não é tua. Então você pega para você uma amargura que não é tua. Então às vezes você convive com uma pessoa muito amarga, aí você quer mudar a amargura do outro. Meu amigo, tu não vai mudar, porque a amargura é do outro, não é tua. Então é responsabilidade do outro lidar com a amargura dela e não com você. Não é sua, entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Então, é por isso que quando a gente fala da questão de trabalhar o arquétipo de poder, é também trabalhar a responsabilidade. Então, é importante que a gente tenha autoconhecimento, porque é uma responsabilidade. Então, da mesma forma que você pode vivenciar esse arquétipo, que pode te dar muito poder, ele também pode ser a causa de grandes sofrimentos se você não se conhece. Então, o conhecimento é poder e se você gosta, né, desse tipo de coisa, então se aprofunda nisso, tá? Usa o teu tempo, ao invés de assistir televisão, vai ler um pouco mais, vai entender um pouco mais, que quando você se arruma, você arruma o mundo também. Porque imagina, nós somos o todo mundo. Se cada um de nós fizer um trabalho para se ajudar, para ficar melhor, pronto, a gente já tem lá uma constelaçãozinha aí de gente que já tá legal, entendeu? Tá? E galera, é o seguinte, ó, se você quiser fazer esse trabalho também de ajuste, né, de missão de vida, com seus arquétipos, trabalho com a sua marca pessoal, então vem para minha mentoria também, a gente trabalha isso, tá? Esse ajuste, esses alicerces, para que a gente seja um sucesso dentro da gente primeiro. Então, ó, você pode pegar o link que tá no meu Instagram, lá no meu perfil, tem um link. Se você clicar lá, você vai ter uma série de outros links e você tem o da mentoria também. Ou então, manda um e-mail para atendimento@meiricaminha.com ou vai no meu site, meiricaminha.com, ou vai no meu canal Meiricaminha, ou vai no meu YouTube Meiricaminha, ou me segue aqui no Instagram que eu tô sempre falando. E é isso. E, gente, é o seguinte, ó, toda quarta-feira tem... O que tá falando aqui de Samurai? Ai, não perdi o negócio que me falaram aqui. Bom, toda quarta-feira tem um livro sobre isso. Cara, tem muito livro sobre isso. Você tem que ler muita coisa, mas assim, tipo, A Jornada do Herói é bacana. Mas assim, se você não for trabalhar com isso, eu acho que é um livro muito pesadão, né? Então, ó, toda quarta-feira tem live, vocês, por favor, entrem lá no canal, a gente bota enquete, a gente vota aqui, sugiram os temas também, a gente pode trabalhar, você vê que esse assunto aqui, meu filho, dá pano pra manga, Ah, e um tema que eu quero deixar aqui, ó, de sugestão, são trabalhar com os elementais da natureza. Os elementais, eles que formam os arquétipos, formam os pensamentos, formam energia, formam os átomos. Então é uma coisa bem legal para a gente aprender também a saber lidar. Vou fazer um vídeo do samurai para meus alunos amanhã. Pode marcar? Claro, meu amor! Eu agradeço super se vocês compartilharem meus vídeos. Ai, eu fico tão feliz, né? Fico muito feliz. Obrigada, eu faço realmente para espalhar. Tá? Isso, Mulheres que Correm com o Lobo. Maravilhoso esse livro. É isso mesmo. Galera, quero agradecer super aqui a presença de todos vocês. Olha, obrigada de coração. Isso. Obrigada, viu? Muito obrigada, eu aprendo bastante aqui. É uma grande alegria estar aqui com vocês, viu? Brigadíssima. Falar sobre inveja, é legal. A gente pode já fazer sobre a máscara da inveja. Eu tenho um vídeo também lá no canal falando sobre isso. Tá bom? Gente, muitíssimo obrigada. Próxima semana eu conto com vocês aqui, tá bom?
Beijo. Ah, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vocês me falam, né? Porque o arquétipo é uma coisa que sai um pouco fora aí da psicologia e tal. Mas se vocês gostam, eu conheço bastante coisa nessa área, dá pra gente aprofundar bastante aí com relação à questão dos elementais e tudo mais. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Jimmy, querido. Valdir, meu amor, obrigada. Cadê a minha amiga? A minha amiga Mi. Pati, obrigada. Ariade, querida, brigadíssima, viu? Ana, Renata, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, pessoal do Telegram, que tá aqui também, sempre presentes aqui. Eu agradeço super, tá bom? Beijo no coração, meus queridos amigos. Até a próxima. Ó, dia 27 começa a nova turma da mentoria, tá legal? Eu espero vocês que, ó, é fantástico. Vem com a gente. Beijinho. Até mais, gente. Tchau.